Hoje nós vamos continuar a partir do tópico 9 da nossa apostila. Por isso eu peço que vocês vão acompanhando, tá bom? Façam anotações, grifem, que depois as dúvidas que surgirem vão ser esclarecidas. Esses 3 conceitos são conceitos essenciais para o entendimento de si próprio, para a promoção de autoconhecimento, que é um dos objetivos da disciplina. Então, apesar de serem palavras que se escuta com muita frequência no nosso dia a dia, as pessoas utilizam, na maioria das vezes, elas de forma confusa ou errada, né? Ou de forma inadequada mesmo. E hoje nós vamos esclarecer o conceito de cada uma delas. Lá na apostila, nós começamos falando do temperamento, né? Inclusive lá cita o seguinte, podem acompanhar. Há cerca de 2.500 anos, Hipócrates, considerado o pai da medicina, classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos. E aqui cita, né, cada um desses em uma breve descrição. Vamos acompanhar. O primeiro é o sanguíneo, típico de pessoas de humor variado, né? As pessoas com temperamento sanguíneo são pessoas motivadoras, extrovertidas, tem essas qualidades peculiares, né? É compreensivo, é muito acolhedor, simpático e tem alguns defeitos também que são peculiares desse tipo de temperamento, que são indisciplinados, né? Às vezes por ser muito confiante, são exagerados, egocêntricos. Nos campos profissionais, são excelentes atores, vendedores, palestrantes, né? São pessoas convencedoras, persuasivas. Então, elas são excepcionais na mensagem que querem levar, né? Então, pessoas com um temperamento sanguíneo têm esse comportamento mais motivador, mais alegre, mais entusiasmado, mais eufórico. Já no segundo, nós temos o melancólico. O melancólico são característicos de pessoas tristes e sonhadoras. É um outro tipo, né, de perfil. Quais são as qualidades peculiares desse tipo de temperamento? As qualidades são que são pessoas sensíveis, delicadas, são perfeccionistas, são introvertidas, né? São mais na delas, são mais preservadas. E tem também os defeitos, são pessoas extremamente dramáticas, né? Que aquele famoso, né, faz uma tempestade num copo d'água. São egoístas, pessimistas, antissociais, são pessoas que têm pouquíssimos amigos, choram com facilidade, né? São vingativos, são muito críticos, principalmente consigo mesmo. Então, são pessoas que por pouca coisa você perde a confiança dela, né? Não esquecem o mal que o outro faz. Então, é um tipo de temperamento que está voltado para melancolia, por isso o nome melancólico. O terceiro é o temperamento colérico. Lá na apostila diz o seguinte: o colérico é peculiar de pessoas cujo humor se caracteriza por um desejo forte e sentimentos impulsivos, com predominância, né, da bile, que é uma região do corpo responsável pela impulsividade, pela emoção. Ele também tem qualidades peculiares, que são pessoas práticas, são pessoas otimistas, são líderes, eficientes, astuciosos, são pessoas resolutivas. Mas também tem a parte dos defeitos que pesam um pouco por pessoas que têm esse tipo de temperamento. São sarcásticos, impacientes, né? Se estressam com muita facilidade. São prepotentes, então se tem uma ideia, querem que a ideia dela prevaleça, a opinião. Então são extremamente prepotentes, são autossuficientes, insensíveis e apesar de muito resolutos, são pessoas criativas também, né?
São pessoas que, quando querem ir dentro de uma equipe, fazem as coisas acontecerem, né? Promovem no outro a deliberação de funções a serem cumpridas. Então tem assim esses dois lados. No campo profissional, são excelentes chefes, líderes, coordenadores, diretores, são produtores, né? Então gostam de tudo, é bem organizado, gostam de tudo que sigam um hábito, que sigam uma rotina, que sigam-se regras. Então tem essa capacidade de despertar nos demais que estão em sua volta essa deliberação de funções para que faça acontecer, né, em forma de equipe, todas as coisas que estão envolvidas. E por último, nós temos o temperamento do tipo fleumático. Lá na apostila de vocês, diz o seguinte: encontrado em pessoas lentas e apáticas, típicas de sangue frio. As pessoas com esse temperamento já têm um perfil totalmente diferente das demais. As qualidades peculiares de pessoas fleumáticas são pessoas calmas, são cumpridores, né? Se eles te dão a palavra deles, eles certamente vão cumprir com isso. São conservadores, são assim de humor relativamente equilibrado, né? São bem-humorados. Mas de defeitos, né? Eles são muito calculistas, indecisos, introvertidos, desconfiados, então não confiam em ninguém. São aquele tipo de pessoa assim: e o prédio tá pegando fogo, a pessoa tá: tô feliz, tô triste. Então assim, não são expressivas, mas são muito competentes naquilo que se propõe, são muito detalhistas, né? Se tem prazos, a pessoa consegue cumprir prazos, não gostam de falhar com seus compromissos. E no campo profissional são ótimos professores, são ótimos técnicos, são ótimos administradores. Principalmente no campo familiar, são as pessoas que se destacam justamente por essa capacidade de administrar um contexto, administrar uma área, né? Seja ela financeira, seja ela organizacional. Então, esses 4 conceitos são 4 tipos de temperamentos, mas que dizem a respeito de um temperamento em si. O que é esse temperamento em si? É a combinação de características inatas que herdamos dos nossos pais e que de forma inconsciente afetam o nosso comportamento. A gente viu nesses 4 tipos básicos que falamos de como as pessoas se comportam. Janaína, isso significa que se eu for sanguíneo, eu não posso ser fleumático. Não, isso não significa que você tenha só um tipo de temperamento. Todos nós temos esses 4 tipos, mas tem um ou 2 que prevalecem mais no nosso comportamento, que discrimina mais quem nós somos. E é um grupo de comportamento típico que a maioria das pessoas apresentam nesse contexto. Então, assim, comportamentos tornam, né, a pessoa introvertida, tornam a pessoa extrovertida, determinam seus interesses, determinam suas ações, determinam seus hábitos. O temperamento, ele atua nesse sentido, de definir como nós nos apresentamos no mundo. E aí a gente vai entender que, apesar de caráter e personalidade serem fatores contribuintes, o temperamento nesse processo, ele é um dos fatores que determinam os demais conceitos. Por quê? Porque ele é inato, ele nasce conosco, ele tem essa origem genética. A gente vai entender que, apesar de o temperamento ele poder ser abrandado pelo caráter, é algo que nasce conosco e não pode ser retirado, mas pode ser modelado, né? Aí isso responde a pergunta de muitas mães que às vezes se perguntam: nossa, essa criança é muito explosiva, irritada, porque nasceu com ela. São características genéticas que veio com ela no temperamento, por meio desse comportamento.
que vão precisar ser abrandadas, né, pelo próximo conceito que nós vamos abordar. E o que é, então, o caráter? O que é o caráter? O caráter, por sua vez, de acordo com Reis, acompanhem lá na apostila, o caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida, que especificam o modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter é composto das atitudes habituais de uma pessoa e de seu padrão consistente de respostas para as várias situações. Inclui atitudes e valores conscientes, estilos de comportamento, como, por exemplo, timidez, agressividade. Então, o caráter, ele é a imposição de normas e valores sociais que vão, por sua vez, abrandar o temperamento, vão modelar o temperamento ou vão potencializar comportamentos que já existiam. Mas, na maioria das vezes, o caráter ele é considerado um componente, como a gente aprendeu lá no id, ego, superego. Qual que era o papel do superego? Eram as normas e valores da sociedade, que eram impostos pela nossa criação, né? Pelas nossas experiências de vida, pelos nossos pais, pelas pessoas que nos criaram. Assim também funciona o caráter. O caráter ele vem para modelar ou para definir o que nós vamos deixar prevalecer no nosso comportamento, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com o meio que a gente vivencia, né? Como que nos foram repassados o que é certo, o que é errado, o que vai definir quem você vai ser, que tipo de profissão vai escolher, que caminhos de vida você vai seguir, vai ser imposto por meio da formação do seu caráter. E aí está um papel fundamental dos pais, fazer com que seja internalizado na criança de acordo com o conjunto de hábitos que ela vivenciou ao longo da sua vida. Entendeu? E por último, nós temos a personalidade, que está lá no finalzinho da outra folha, que diz o seguinte: a personalidade, grifem essas partes, tá, gente? A personalidade é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, né? Pelas quais a criança passa desde a gestação. Olha só, a nossa personalidade começa a ser formada desde a gestação, desde quando estamos na barriga das nossas mães. Para a sua formação, inclui tantos elementos geneticamente herdados, que são o temperamento, né? Como também os adquiridos no meio ambiente na qual a criança está inserido, como o caráter. Então, a personalidade é a soma desses dois componentes. São várias as teorias que versam sobre a personalidade, tanto quanto as controvérsias em relação a isso. Então, tem vários campos científicos que falam sobre a personalidade. A filosofia, a psicologia, a sociologia, mas ela acontece conforme a determinação desses dois variantes. A primeira delas são dois componentes básicos, né? A primeira delas são os fatores ambientais e os fatores hereditários, são essas duas. O que são esses fatores hereditários? Está entrelaçado com o temperamento. São os fatores determinados desde a concepção do bebê, que herdamos dos nossos pais, que está, né, no nosso código genético. É a estatura, a cor dos olhos, da pele, temperamento, reflexos musculares e vários outros que por aí vão. É aquilo que o bebê recebe de herança genética dos seus pais. E o outro fator é o ambiental, que está relacionado com o ambiente que estamos inseridos. São aqueles que também exercem grande influência porque dizem respeito à cultura, hábitos familiares, grupos sociais, escola ou escolaridade, né? Responsabilidades, moral, ética. São experiências vividas pela criança que irão lhe dar suporte e contribuir com a formação da personalidade. Então, olha só o que é a personalidade em si, do que ela consiste. Da interação do caráter e do temperamento, que define quem
como ela pode ser, né, descrita. Mesmo que alguns traços possam ser parecidos com os de outra pessoa, a personalidade é única e ela se apoia numa estrutura biopsicossocial. Outro conceito que nós também já aprendemos, né? A junção de valores biológicos, que são os orgânicos, que são os que estão relacionados à minha carga genética, os psicológicos e os sociais, que são os componentes que nós aprendemos lá na ciência humanística, no conceito de biopsicossocial. É dinâmica, adaptável e mutável. O que significa dizer que ela é dinâmica, adaptável e mutável? Que conforme as nossas experiências de vida, elas podem sendo modificadas. Não significa que a minha personalidade de hoje vai ser a mesma daqui a 5, 10 anos. Porque nós temos, né, a capacidade de, por meio da personalidade, ir modificando nossos comportamentos. A partir de uma análise constante do que devemos melhorar ou do que não devemos melhorar. Isso é habitual no nosso cotidiano, né? Eu preciso mudar tal comportamento, eu preciso melhorar tal coisa. A gente passa a vida inteira falando isso. Por isso que diz que ela é mutável. Personalidade, ela não se finaliza com 30 anos, com 20 anos. Ela é constantemente modificável, conforme os estímulos do meio que estamos inseridos.